E aí eu estava em casa, numa madrugada, orando, e eu tive uma visão. Nossa. Eu creio muito nisso, né? Eu tive uma visão. Sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus. Não tenho nenhum problema Eu de falar creio, isso, porque eu tive Também, realmente. glória a Deus. E Deus me mostrava um anjo. E aí eu via esse anjo na minha sala me trazendo uma caixa de presente grande. Aí ele falava pra mim, abre. E eu abria. Quando eu abri, tinha um livro Uau. em branco. E ele falou pra mim, escreve. Glória a Ai, meu Deus. Deus, que coisa linda. Foi dali, Glória a Deus. dali, tudo que você imaginar de informação. Ninguém me contou, ninguém falou. Foi própria inspiração do Senhor Espírito Santo. para escrever do jeito que ele está ali. E quando a fonte secou, que ele levou um ano, né, mais ou menos, para ficar pronto. Quando a fonte secou, foi uma sucessão de acontecimentos e surgiam alguns fatos e o Espírito Santo falava assim para mim, isso tem que entrar Entrar no livro. no livro. Que direcionamento, E hein? ele foi fechado no 100º ano da Assembleia de Deus, quando a missionária Frida Wingren, ela foi levantada pastora de forma póstuma. Ela morta, o ministério dela foi Póstuma? reconhecido. Nossa. Por que o ministério dela foi reconhecido de forma póstuma? Porque ela foi perseguida porque ela era mulher. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Que coisa impressionante. E foi assim, essa foi a última coisa que eu escrevi no meu livro, porque isso é público. E eu te recomendo, os ouvintes Vou também, verificar quem também. puder, vai lá, isso tá no meu livro, porque eu faço um recorte histórico até chegar no enfrentamento. E nesse recorte eu venho trazendo toda a perspectiva da mulher, como o Brasil se constituiu enquanto nação, as diferenças que ocorreram, por quê? O pecado do Éden não foi sexo, o pecado do Éden foi a desobediência. Foi Sim. palavra. Foi, exatamente, a desobediência. Quando a mulher sai de lá do Éden, ela sai de lá culpada. Se você pegar o obscurantismo, na época que a Igreja Católica dominava, antes da Reforma Protestante, e toda essa efusão, esse caldo cultural efervescente, o que acontece? Todo mundo entendia o pecado como sexo e a mulher era culpada. O livro, ele traz essa abordagem, eu denominei o livro como um manual para os cristãos, em geral, para você poder entender de onde veio o fenômeno dessa violência. E aí o diabo, que é a serpente, porque foi lá no Éden que ele recebeu o poderio para distorcer, ele diz, eis que porém, Deus falou, eis que porém inimizade entre ti e a mulher. E essa inimizade, ela continua correndo. Até hoje. Até que o sangue de Cristo te tome por completo, esse poder, ele continua exerce. vigente. Ele está sendo exercido. Tanto que a gente está vendo as distorções no mulher mundo. vulgarizada, Mulher né? vulgarizada. Maltratada. Você tem hoje uma filosofia humanista tirando de você o desejo de ser mãe, tirando de você a possibilidade de honrar uma casa, por causa das teorias, dizendo pra você que você se basta, que você não precisa de homem pra nada. Então, assim, a gente tem distorcendo tudo. Inclusive, você tem o aumento da violência contra a mulher também, Sim. que é a materialização Sobrecai muito desse mais ódio. nela. Uma consequência. É uma consequência. Quando a gente chega nessa visão, você chega lá na parte da violência, você vai ver lá que a gente faz uma abordagem demonstrando o seguinte, é preciso que você trate esse tema com a responsabilidade que ele merece. Se você maltrata uma mulher sendo crente, ou dizendo que é crente, eu digo sempre, se ele carrega uma Bíblia, mas te maltrata, ele pode se chamar qualquer coisa, menos cristão. Porque esse comportamento é incompatível. Na verdade, o homem que maltrata uma mulher, estando dentro da igreja, infringindo a ela castigos, enfim, ou abusos psicológicos, seja eles quais forem, na verdade, ele está se correspondendo com a natureza caída. Sim. Sim, porque ele não está praticando o amor. Exatamente, ele não está praticando o O amor. amor não é isso. Exatamente. Eu fiz uma palestra agora na Igreja Nova Vida, e quando eu falei do estupro marital, que o que é o estupro marital? Porque o estupro marital, se nós compreendemos o ciclo menstrual como 4 fases, tem uma data no mês que você está mais predisposta para o sexo. E tem as outras 3 fases que o seu desejo ele diminui. Isso é químico, hormonal. O amor, o sexo em si, ele não pode ser forçado. Porque se ele for forçado, o que vai acontecer? Ele vai provocar dor, desconforto e tudo mais. Então, qual é o entendimento? O que a Bíblia fala? Coabitai com a sua mulher com entendimento. Então, você não pode forçar aquela mulher. Qualquer coisa que represente força ou violação, inclusive, está capitulado no Código Penal, como crime de estupro. Ah, mas existe isso dentro do casamento? Não, nós ouvimos as histórias e entendemos que existem muitas violações. Só que o que a gente tem que entender? Quando Cristo diz para que você tenha uma relação saudável com a sua esposa, compreende também essas questões químicas, hormonais. Você vai conversar, vai compreender, né? Então não se concilia abuso com o casamento. Se você está passando por abuso, violência, você não está adstrita à servidão. O casamento não é permissão para esse Nem a tipo de submissão. situação. Nem a submissão.
Não é nem a permissão. submissão. A diferença entre a igreja e o Estado é que a igreja pode pregar o evangelho, ela pode ajudar no Aham. combate e pregar o evangelho. O Estado não vai fazer isso. É. Então aí Deus levanta pessoas como a gente, o podcast, o Culpa da Minha Mãe, o Fala Comigo Deus, para dizer pra gente o seguinte, olha só, é direito da mulher cristã, inclusive, viver uma vida sem violência. Amém.